nossas vidas. E Deus fez da mesma forma com que Ele sempre fez sobre nós. Para não me alongar muito aqui no começo dessa mensagem, eu quero te pedir que abra a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 24, no versículo 1. Lucas 24, no versículo 1. A gente vai ler do 1 até o 7. Nós estamos agora domingo à noite, mas eu quero que você imagine como se fosse domingo pela manhã, amém? Porque nós estamos falando deste dia exato que nós estamos hoje, no domingo de Páscoa, no domingo pela manhã, no primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado, e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Que pedra, amados? A pedra do túmulo de Jesus. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali perplexas, 2 homens apareceram, vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. E há quase 2000 anos atrás essa palavra se cumpriu. E porque Ele vive, nós temos o amanhã. Porque Ele vive, nós temos vida. Porque Ele vive, as promessas do Senhor são verdadeiras e reais aos nossos corações. Porque Ele vive, nós permanecemos fiéis e crendo, recebendo as suas promessas. Amém, amados? Para entrarmos na mensagem dessa noite, então, eu te peço que feche os teus olhos, abaixe a sua cabeça. Senhor Jesus, nós estamos aqui para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor Jesus, nós entramos aqui nessa casa, nessa noite, com muitos pensamentos e muitas coisas sobre nós, e nós queremos te pedir nesse momento, que a tua presença maravilhosa e gloriosa venha nos tocar. Aquieta o nosso coração nesse momento, aquieta a nossa alma, Senhor, aquieta-nos, Senhor, de tudo aquilo que nós passamos, que nós ouvimos, que nós entendemos. Aquieta os nossos pensamentos, Senhor. Se é que alguns de nós aqui entramos na casa do Senhor confrontados, ou fomos confrontados por algo, Senhor, tira de nós todo o peso nesse momento, tira de nós, Senhor, toda a falta de entendimento espiritual daquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Nós lançamos fora agora todo medo, nós lançamos fora agora toda ansiedade, toda dúvida, toda depressão, Senhor, nós lançamos fora. Nós declaramos que essa é uma noite de celebração, porque o Senhor venceu a morte, e o Senhor há de vencer a morte que tenta entrar no meio da tua igreja. Nós declaramos que nós somos mais do que vitoriosos pelo teu nome. Nós declaramos que nós somos mais do que vencedores por Cristo que nos amou. Então não há nada que encontre pouso nos nossos corações nessa noite, a não ser a tua paz que excede todo entendimento, a não ser a tua glória que manifesta alegria, que manifesta satisfação, que manifesta poder sobre nós. Dá-nos olhos para ver e ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Jesus. Dá-nos entendimento da tua palavra poderosa.
Nós nos prostramos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor onde você está? Glória a Deus. Estes dois homens, que Maria Madalena e Maria viram diante do túmulo de Jesus, eles não eram homens, eles eram anjos, amém? Nos outros evangelhos eles trazem essa revelação. E a pergunta ali, para aquelas duas mulheres que foram até o túmulo em luto, é: por que procuram entre os mortos aquele que vive? Esse é o tema da mensagem de hoje. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? A primeira reflexão que Jesus trouxe ao meu coração aqui é que muitas vezes nós estamos encontrando resposta de Deus e satisfação em lugares aonde o Senhor não está. Muitas vezes nós estamos procurando algo para satisfazer as nossas vidas, satisfazer as nossas emoções, satisfazer os nossos pensamentos, ou algo para nos guiar em um lugar aonde Deus não está. Assim como eu no passado procurava algo que guiasse a minha vida, que manifestasse graça, que manifestasse alguma coisa significativa para que eu pudesse segui-lo, mas procurava em lugares errados. Na época que eu me converti, com 21 anos, as redes sociais elas eram existentes, mas elas não tinham um impacto tão grande como elas têm hoje. E a minha tristeza como pastor é ver que muitas pessoas buscam ao Senhor em lugares aonde Ele não está sendo priorizado. Consegue entender isso? Muitas vezes, amados, as pessoas vão até as redes sociais a fim de se satisfazer da presença de Deus, mas ali existe apenas uma gota ou duas do Evangelho. Não estou aqui para julgar motivação, esse é o trabalho de Jesus, mas infelizmente pelos frutos nós conseguimos analisar e ver que muitas pessoas mais estão interessadas em vender os seus produtos do que pregar a palavra de Deus, e nós, por estarmos ali de uma certa forma enganados, estamos comprando aquilo que não é satisfatório para a nossa alma. Nem tudo aquilo que nós vemos nas redes sociais e nem tudo que nós ouvimos de homens que se intitulam homens de Deus são coisas que vão trazer a graça de Jesus sobre as nossas vidas. Então o nosso clamor, amados, como eu preguei aqui na vigília que nós tivemos, o nosso clamor tem que ser como o clamor do apóstolo Paulo: eu quero Cristo e este crucificado. Não que Ele esteja na cruz, Ele não está mais na cruz, amém, amados? Quem pode dar glória a Deus para isso? Mas eu quero aquele Cristo que esteve crucificado e o Cristo que ressuscitou por mim. Eu não quero algo parecido, eu não quero algo similar, eu não quero algo que aquete as minhas emoções, eu não quero algo que aquete a minha ansiedade, eu não quero algo que somente faça a minha mão parar de tremer, ou que afague o meu ego ali de alguma forma. Eu quero o verdadeiro Cristo, que muitas vezes vai pôr o dedo na minha ferida, que muitas vezes vai tentar ali limpar os meus machucados que estão abertos, para me sarar e para me santificar. Nem todos os encontros com Jesus eles são satisfatórios a primeiro momento. Todos os encontros com Jesus eles são transformadores e eles nos levam a ter a paz que excede todo entendimento. Isso é uma verdade, amém, amados? Mas a primeiro momento nem todo encontro com Jesus é confortável. Amém ou não? Nós precisamos aprender a encontrar esse desconforto da palavra de Deus, que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso espírito, que nos faz ficar firmes diante de todas as situações. É muito gostoso ouvir um evangelho terapêutico, mas o evangelho terapêutico não faz você passar pelo dia mal, ele não tem esse poder, porque ele não está carregado da glória do Senhor como um todo, amém?
Então eu quero levar vocês, deixa eu te pastorear aqui nessa noite, eu quero levar vocês a refletirem com esse texto. Por que procuram Jesus aonde Ele não está? Por que procuram vida em um lugar onde a morte se manifesta? Pastor, mas a Bíblia diz que Deus está em todos os lugares. Sim, eu não estou dizendo que Ele não está, mas Deus não se manifesta em todos os lugares. A Bíblia é clara quando ela diz que onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, Ele se faz presente, Ele manifesta a sua vontade. Quando 2 ou 3 concordam com aquilo que pedem, Deus se faz presente ali, Deus se manifesta. Então muitas vezes, amados, nós estamos buscando satisfazer as nossas necessidades, que apenas serão satisfeitas em Cristo, em lugares onde Deus não está sendo priorizado ou não está sendo honrado. Amém ou não? Estamos comigo aqui ainda? Aonde não há conquista, aonde a falha é certa, os lugares de morte são lugares que vão tentar enterrar os nossos sonhos, os nossos planos e a nossa vida. Nós não vamos ter encontros com Deus enquanto buscamos Ele em lugares aonde Ele não está se manifestando. Esta palavra moeu o meu coração enquanto eu recebia do Senhor. Nós não vamos ter grandes encontros com Jesus se o lugar que nós buscamos Ele for nas nossas redes sociais, ou nas mensagens prontas, ou nas frases de efeito, ou nos lugares onde o sentimento é exaltado, ou em lugares em que a ideologia do mundo está tentando dizer que aquilo que é bom de Deus na verdade é mal, e que nós devemos fazer o mal, mas apenas repaginar com uma coisa bonita. Estão entendendo o que eu quero dizer aqui? Nós estamos debaixo de uma sociedade em que a ideologia é chamar as coisas de Deus de coisas opressivas, de coisas de tristes, de coisas que anulam as pessoas ou machucam as pessoas, e chamar discursos de ódio de tolerância. Estamos vivendo em um mundo em que os valores já estão de ponta cabeça, não é que eles vão ficar, eles já se tornaram de ponta cabeça, e o mundo tem tentado enfiar isso goela abaixo nos pastores, nos ministros e principalmente nas nossas crianças. É um discurso de ódio você não aceitar todas as pessoas. Nós aceitamos todas as pessoas. A realidade é que Cristo quer nos transformar. Nós recebemos a todos, mas Cristo quer causar uma transformação em todos nós que Ele recebe. Jesus nunca mandou ninguém embora, Jesus nunca virou as costas para ninguém, isso é um fato, mas nenhum daqueles que permaneceram com Cristo permaneceram da mesma forma. Amém ou não? Vocês estão entendendo aqui onde nós estamos indo nessa mensagem? Jesus não está morto, Jesus não habita em lugares de morte, Ele ressuscitou, vivo está e reina. Você entende o poder da frase, a tumba está vazia? Ela está vazia, amados, para que nós tenhamos vida, para que nós tenhamos destino. Em um mundo sem esperança, um mundo destruído pelo medo, nós precisamos tomar posse da mensagem da cruz, da realidade de quem Cristo é, e através de Jesus nós reconhecemos também a autoridade para a cura e libertação completa das nossas almas. E a autoridade, ela não pode ser tomada ou adquirida com finanças ou com bens materiais. Ela pode ser apenas herdada por Deus para nós. Somente filhos de Deus carregam a autoridade para viver em cura e libertação. Você pode dizer amém para isso? Jesus caminhava em autoridade pela sua obediência a Deus. Quando somos obedientes a Deus e quando nós somos reverentes à palavra do Senhor, nós caminhamos em autoridade. Essa é a chave da autoridade nas nossas vidas. Jesus exercia a autoridade dada por Deus, assim como nós quando oramos em nome de Jesus. Quando nós oramos em nome de Jesus, nós estamos transferindo a autoridade que nos foi dada por Jesus, e nós estamos exercendo aquilo no mundo caído. Nós estamos retomando aquilo que foi tirado das mãos de Adão no Éden.
Jesus é a palavra final de comando. Isso que nós precisamos entender. Jesus é a palavra final de comando sobre as nossas vidas. Diante de uma autoridade, todos têm que se curvar e obedecer. Diante da autoridade de Jesus, tudo tem que se curvar. Diante da autoridade de Jesus, que está na sua vida, você tem poder para falar e para dizer, ordenar que as trevas se calem. Eu esperava que você dissesse amém nesse momento. Vocês estão entendendo ou não? Diante dessa autoridade que nos foi dada, as trevas não podem prevalecer sobre as nossas vidas. E você nesta noite está recebendo autoridade para enfrentar o que está passando agora na sua vida e na sua casa. Você está sendo, uma palavra que nós usamos é impartição. Existe uma impartição do céu sobre a tua vida, de autoridade nesse momento, para avanço, para libertação e para cura. Cura pessoal e cura daqueles que estão com você. Uma cura completa. Jesus nos deu autoridade sobre as doenças e as dores. Deixa eu te dar a parte teórica primeiro aqui, para depois a gente ir para a parte prática, tá bom? Sendo que todas elas são espirituais. Abre a sua Bíblia comigo em Isaías 53, no versículo 4. Isaías 53, no versículo 4. O texto diz assim: apesar disso, foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre Ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto, o Senhor fez cair sobre Ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como um cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, e não abriu a boca. Pelas pisaduras de Jesus aqui na terra, Ele pegou tudo que nós tínhamos que passar, amados. Toda doença, toda dor, todo machucado, toda tristeza, toda depressão, toda angústia, toda ofensa, toda marca, todo machucado, todo pensamento contrário, tudo aquilo que é lançado contra a sua vida, contra o seu coração, contra a sua família, foi depositado nos ombros de Jesus, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O que esse texto quer dizer? Que você não precisa carregar as dores que você tem carregado, que você não precisa carregar as dúvidas que você tem carregado, que você não precisa carregar as mágoas, as amarguras, os machucados. Aquilo que as trevas dizem sobre a sua vida se fez em verdade pelo que Cristo fez na cruz. Amém? Então estenda suas mãos aos céus agora, porque essa é uma noite, amados, de cura e libertação sobre a nossa igreja. Continua aí com a sua mão estendida. Quando nós falamos de libertação, nós pensamos em pessoas endemoniadas, e a gente fala assim: ah, vai haver libertação, então demônios vão sair das pessoas. Isso faz parte de libertação, mas libertação não é só isso. Todos nós precisamos diariamente ser libertos de certas situações das nossas vidas. Todos nós precisamos, de tempos em tempos, que a libertação dos céus venha sobre nós, porque nós fomos enganados a crer em alguma coisa, porque nós fomos enganados pelas trevas para acreditar em algo,
porque nós priorizamos algo que nós não deveríamos priorizar, porque algum sentimento tocou o nosso coração, porque algum pensamento tocou o nosso coração, porque alguma ofensa tem se tornado amargura, tem se tornado um sentimento de injustiça, e Deus está te libertando de todo o peso espiritual nessa noite, de tudo aquilo que a sua alma tem se afligido, de toda dúvida ali se você é chamado ou não, de toda dúvida se a filiação de Deus está sobre a tua vida ou não, de toda dúvida se Ele é Pai sobre a tua vida, de toda dúvida se você é amado, se você é desejado. Deus está libertando e quebrando cadeias mentais nesse momento, para que você sinta o amor de Deus vindo sobre a tua casa, vindo sobre a tua família. Você não é aquilo que as trevas dizem que você é, você não é aquilo que o teu passado diz que você é, você não é aquilo que o teu medo diz que você é. Você é filho, você é filha, amado e desejado de Deus. A tumba vazia está, Ele ressuscitou. Não procure mais aquele que vive entre os mortos. Ele ressuscitou para te dar vida, e vida em abundância. E se você crê, exalte o nome do Senhor nesse momento. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Amados, a Páscoa ela tem tudo a ver com rompimento e libertação. Nós estamos vivendo um tempo de rompimento, de santo rompimento. Nós estamos saindo de um lugar onde nós nos víamos como pequeninos, e nós estamos assumindo uma posição de autoridade. Quando Davi conheceu aqueles que a Bíblia chama de os valentes de Davi, ele os conheceu em uma caverna que se chamava Caverna de Adulão, e todos estavam amargurados de espírito, endividados e várias outras coisas. Ele conheceu um monte de homens quebrados, um monte de homens machucados, e desses homens que estavam todos machucados, endividados, amargurados, entristecidos, quando a glória de Deus veio sobre esses homens, Ele os transformou em os valentes de Davi. E sabe o que os valentes de Davi fizeram também? Eles olharam para Davi que matou um gigante, e eles também mataram gigantes. Deus está levantando os valentes de Davi aqui na nossa igreja. Deus está derramando uma autoridade de expansão de território sobre a nossa igreja. E eu não estou falando sobre mais cadeiras e mais espaço físico. Eu estou falando sobre tomarmos territórios espirituais, amor. Lugares de dores em que nós estávamos inseridos estão caindo como fortalezas, se desmoronando nas nossas mentes, e nós estamos acessando lugares que foram projetados para que nós acessássemos, mas nós estávamos amedrontados demais para acessá-los. Estamos aqui? Agora eu vou começar a pregar, tendo dado essa introdução, amém? Vamos lá. Agora vocês ligaram, agora vocês entenderam. A Páscoa tem tudo a ver com rompimento, e nós estamos rompendo, nós estamos avançando, nós estamos quebrando fortalezas. Pessar é a palavra hebraica que diz Páscoa. Ela é passar adiante, passar por cima dos pecados, perdoar os pecados, atravessar o outro lado de um lugar de escravidão. Jesus está nos tirando de todo tipo de escravidão nesse momento, e talvez você não veja grilhões nos seus pulsos, talvez você não veja cadeias aonde você está olhando por trás das grades, mas muitas das cadeias mentais que nos tiraram do nosso lugar de autoridade estão se rompendo nesse momento. Eu vejo chaves sendo entregadas nas mãos dos filhos de Deus aqui, para que você abra essas portas e saia desses lugares. Lugares em que você foi colocado, não por culpa sua muitas vezes, mas porque pessoas te prenderam nesses lugares, pessoas disseram isso sobre vocês, pessoas diminuíram vocês. E da mesma selvageria, por falta de uma palavra melhor, intrepidez do nosso Deus, que é como o leão da tribo de Judá, você vai se comportar como uma pessoa intrépida e selvagem diante das trevas.
Deus está rompendo algo dentro do seu coração e dentro da sua mente. Hoje é uma noite de cadeias mentais sendo rompidas. Hoje é uma noite de santo rompimento na sua vida. Hoje é uma noite em que a libertação vai tomar a sua casa de forma completa. Maldições generacionais estão caindo nesta noite. Pais e filhos voltando seus corações um para outros. Preconceitos generacionais estão caindo em nome de Jesus. Uma mente que vive liberta das suas amarras, ela está apta a expandir territórios. Uma mente que não está presa, ela está apta para avançar. E Deus me disse que hoje é um dia de libertação, amados. Libertação é quando algo para de nos atormentar, e não que um demônio foi expulso de dentro de nós. Olhando no rostinho de vocês aqui, porque somos poucos, nós conseguimos ver que a maioria já passou por esse processo de não estar sendo atormentado por demônios ali dia e noite. Mas existem pequenas coisas que ainda travam a sua intimidade com Deus. Então Deus quer arrancar isso da sua vida nesse momento. Algo que você foi enganado a se importar mais do que você deveria. Aí Deus está te dizendo, isso não é a sua prioridade, isso não é aquilo que você deve se importar. Tem coisas que nós fomos enganados a nos preocupar demais, e Deus está falando assim, calma, volta para a minha presença, lembra que eu estou no controle. Olha para mim e tira os seus olhos dessas coisas. Em certos momentos de encontro com Deus, Ele arranca isso das nossas vidas. Ele quer te libertar das amarras que as trevas colocaram sobre a tua vida, para que você expanda o seu território. Quem estava aqui no culto de quarta-feira, coloca ali, Karina, pra gente, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Nós falamos sobre um homem que fez uma oração e Deus o respondeu de forma clara, de forma específica. E no meio dessa oração, Jabes pede para Deus, me abençoa e expande o meu território. Alarga as minhas estacas, alarga o meu lugar de influência, alarga o espaço onde eu estou. Deus está fazendo isso sobre a tua vida. Palavras de comando que estavam saindo da sua boca, que não estavam sendo ouvidas na estação passada, agora Deus está declarando, esta autoridade lhe foi dada, use-a para o reino de Deus. Estamos tomando lugares na nossa mente que não estavam disponíveis para nós, que estavam bloqueados para você acessar. Quando estamos atormentados pelas trevas, nós tornamos basicamente um saco de pancada das trevas. Não estou te ofendendo, só estou dizendo que isso acontece de tempos em tempos, acreditando naquilo que o inimigo quer que acreditemos, e nos movemos de acordo com aquilo que o inimigo quer que nós nos movamos. Nós não nos movemos pelas pressões externas, nós não nos movemos pelas pressões e pela ideologia deste mundo, nós nos movemos pela palavra de Deus, nós nos movemos pelo Espírito de Deus. Nós não vamos nos mover pelas portas que estão se fechando. Nós vamos romper. Nós vamos avançar em espírito, em fidelidade. A cultura da nossa igreja é uma cultura de guerra espiritual, e aqui nós estamos fazendo guerra espiritual. Amém, amados? Mesmo que nós amamos a Deus e cremos em Deus, cadeias mentais e fortalezas que são geradas pelas trevas na nossa mente nos fazem ficar cativos em situações do passado ou situações do presente que nos causam medo e paralisia. Amados, talvez alguns de vocês tenham entrado aqui nessa noite paralisados por pecados que vocês cometeram no passado e que há anos vocês nem cometem mais, mas Satanás voltou a falar sobre isso nos teus ouvidos. Jesus está colocando debaixo dos teus pés, porque Ele ressuscitou. Situações que já estavam resolvidas na sua vida, situações que já foram confessadas, situações que já foram transformadas, Deus está colocando de uma vez debaixo dos pés dele. Você é meu filho amado, diz o Senhor. Essa noite você está sendo liberto de toda paralisia espiritual. Uma mente que se submete a Deus expande seu terreno espiritual. Não vamos mais nos submeter ao espírito de medo. Nós estamos recebendo uma mente sã. Coloca a mão sobre a tua cabeça. Diga assim: eu recebo a mente de Deus. Eu recebo os pensamentos de Deus.
Mente sã. Aleluia. Precisa repetir mais. Quando nós falamos de mente sã, nós estamos falando de uma mente curada. Da onde nós tiramos esse texto? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Vou lendo aqui enquanto coloca no telão. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia. O espírito não produz medo, não produz covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Ou autocontrole se diz sanidade de mente, sanidade de entendimento, a mente de Cristo habitando na nossa mente, para que o controle seja dos céus e não do mundo. Nós não nos movemos por aquilo que o mundo diz, nós temos controle sobre nós, segundo aquilo que Deus falou para nós. Eu declaro sobre a tua vida de uma vez por todas: nenhum de nós aqui é saco de pancadas nas trevas. Nós estamos avançando, nós estamos rompendo. Sanidade de mente está vindo sobre você. Na prisão, amados, na prisão, na cadeia, foi o lugar onde Paulo escreveu estas palavras para Timóteo. Na cadeia, ele fala assim: Deus não nos deu espírito de medo, mas de coragem. Deus nos deu espírito de poder. Deus nos deu espírito de autocontrole em todas as coisas. Da prisão, Paulo encoraja Timóteo. E amados, nós não estamos presos aqui. Eu consigo ver no olhinho de vocês, se não todos, muitos aqui tomaram banho para vir para a igreja. Muitos aqui têm as suas roupinhas limpas e tiveram uma refeição. E muitos de nós neste lugar, que talvez não seja abundante e esbanjando as coisas, mas tendo as nossas necessidades básicas atendidas, nós estamos amedrontados e nós olhamos para Paulo preso, falando assim: tenha coragem, Timóteo. Nós vemos Timóteo, um pastor jovem ali, um pastor nos seus primeiros anos de ministério, que estava precisando ser encorajado por um homem que estava preso. Amados, nós precisamos repensar aquilo que nós estamos vivendo. Por que Satanás tenta montar fortalezas ao redor de nós? Por que Satanás tenta nos fazer voltar para os nossos pecados? Por que Satanás tenta fazer a gente pensar que nós somos menos do que Deus nos fez? Porque nós somos extremamente perigosos para Ele. Nós somos extremamente perigosos na terra. Se os nossos joelhos se dobram e nós dizemos assim: estabeleça-se o seu reino, Jesus, seja feita a tua vontade, cadeias espirituais caem. Satanás vai fazer tudo o que ele tiver para fazer nesse tempo para te parar, amados, porque a condenação dele já foi feita. O acusador dos irmãos se levanta nessa estação para parar a igreja do Senhor. E nós precisamos, com mente sã, continuar expandindo o território espiritual. Paulo possuía a mente de Deus. Vamos tentar me ater ao texto, porque senão não acabo hoje. Amados, medo não é um sentimento, medo é um espírito, amém? Aqui o texto diz claramente: mas medo, ele tem uma voz, como o Espírito Santo tem uma voz, e medo tem uma presença, como o Espírito Santo tem uma presença. Medo é um espírito anti-Espírito Santo, vamos dizer assim. Eu lembro uma vez, nós estávamos para começar um culto de quarta lá em Santa Branca, lembra disso? Vai lembrar disso a hora que eu falar. Nós estávamos para começar um culto lá na igreja, e um irmão caiu endemoniado. Um cara, um visitante, tinha chegado pela primeira vez, caiu endemoniado, aquela cena horrorosa, se arrastando pelo chão. Cheguei, coloquei a mão na cabeça dele, a gente começou a orar, o espírito cessou ali. Só que sabe o que aconteceu depois que acabou? Um espírito do medo tomou aquele lugar. Eu olhei para todo mundo ao redor, assim, estava todo mundo com o olho arregalado. Parecia que tinha saído de um padrinho da Turma da Mônica. Todo mundo com o olhão assim. Havia uma presença de medo ali naquele lugar. E nós adoramos, nós clamamos, a presença de Deus veio e o espírito do medo ele teve que ir embora. O medo, ele tem uma presença, ele tem uma voz que fala ao seu ouvido.
Muitas vezes o Espírito Santo ele fala algo para você. Um exemplo: pega aí a sua marmita e dá a sua marmita para aquele morador de rua, ou dá sei lá, algo seu para alguém. Aí o espírito do medo vem e fala assim: mas e se você ficar sem? E se Deus não prover como Ele falou que Ele vai prover? E se Deus te fizer passar fome? E se Deus te fizer passar sede? O medo tem uma voz que fala ao seu ouvido e faz você duvidar. Dúvida não provém do Senhor, amém, amados? Dúvida não provém do Senhor. Eu ouvi pessoas orando recentemente, na verdade sempre eu escuto um testemunho ou outro, as pessoas orando assim: Deus, fala comigo, mas fala de uma forma clara, porque eu preciso entender. E amados, Deus sempre vai nos responder, porque dúvida não procede de Deus. Ele quer nos manter firme, Ele quer nos manter com os pés firmados na rocha, para que nós possamos continuar avançando. Sempre que Ele nos responde, Ele tem um propósito para que nós demos continuidade naquilo que nós estamos vivendo. Ou Ele nos fala sobre uma mudança de rota, ou Ele nos encoraja a continuarmos aquilo que nós já estamos vivendo. Se Deus te respondeu, Ele também derramou autoridade sobre a tua vida. Saiba disso. Ele derrama autoridade sobre nós. Deus não te deu espírito de medo, então porque você tem dado atenção ao espírito que Deus não te deu. Deus te deu poder, Deus te deu paz. Diga comigo: medo, vai embora! Medo, vai embora! Espírito Santo vem sobre nós! Dá uma salva de palmas ao Senhor aí. Nós declaramos: nenhum espírito senão o Espírito de Deus. Nenhum espírito nesse lugar senão o Espírito de Deus. O espírito do medo não gosta das definições de Deus para as coisas que estão na palavra de Deus ou para a nossa vida. O espírito do medo sempre vai tentar arrumar uma nova forma de dizer as coisas para que nós duvidemos de Deus. E eu quero te perguntar: como é que nós definimos amor? Nós definimos amor pelo ágape de Deus. O amor acima de todas as coisas, o amor por escolha. Não é romântico, é um amor por escolha. Ele carrega sentimento, mas ele não é movido de sentimento. Escolha hoje quem você vai servir. Jesus não escolheu a sua vontade, Ele escolheu a vontade do Pai. Lembra que Ele estava orando no Getsemane? Ele fala assim: Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Eu preguei 5 vezes essa semana, de quarta até hoje. Todos os cultos eu falei essa mesma frase, eu falei esse mesmo texto. Deus, graças a Deus por isso, inclusive. Que Ele falou assim: Deus, eu gostaria na minha carne aqui de não beber este cálice da tua ira, mas contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Homens, deixa eu falar com vocês, homens, rapidamente. Mulheres, tapem os ouvidos. Cadê? Meninos fazem aquilo que eles querem fazer. Homens fazem aquilo que precisa ser feito. Amém, homens? Será o tema da nossa próxima... Eu ia falar partilha de homens. Será o tema da nossa próxima forja de homens. Amém, amados? Nós fazemos aquilo que nós temos que fazer. Vai doer, vai ser complicado, mas nós nos posicionamos. Nós nos posicionamos. Nós levantamos em autoridade. Ninguém que sai do seu posto de autoridade e retrocede consegue voltar para esse lugar de autoridade com a mesma autoridade. Guarda isso na sua mente. A gente não vai falar sobre isso nesse momento. Estou te dizendo para não retroceder na sua autoridade. Não retroceda na sua autoridade. Você pode perdê-la completamente. Amor com todo o nosso coração, com toda a nossa mente. De novo aqui para 2 Timóteo 1,7. Vou ler de novo só para entrar na sua mente, tá? Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia. Você não tem um espírito de medo e de covardia, mas sim um espírito de poder, de amor e autocontrole, ou sanidade de mente. A palavra autocontrole aqui é traduzida do grego sofronismos, um chamado à sanidade de mente, sobriedade de pensamento, ausência de influências nocivas ao homem, moderação e autocontrole. Tudo em seu lugar correto, nada faltando,
nada quebrado. Aqueles que têm mente sã são os que Deus tem acesso à sua mente. Mentes que não se submetem ao Espírito Santo são mentes influenciadas pelas trevas. Vou passar muito rápido por um negócio aqui, porque eu quero que vocês entendam, tá? Em Lucas capítulo 8, versículo 27, fala de um homem endemoniado, tá bom? E não é o caso que nós estamos falando aqui, mas fala de uma libertação. Fala de um homem endemoniado. Em algumas das versões, o texto fala que ele não estava em sua sanidade mental. Na minha versão diz assim: quando Jesus desembarcou, um homem possuído por um demônio veio ao encontro. Fazia muito tempo que ele não tinha casa nem roupas e vivia em um cemitério fora da cidade. Nós estamos falando de um homem aqui que estava completamente perdido do seu juízo. Amém? Posso fazer um parênteses bem grande aqui? Nós sabemos que nós estamos sofrendo influências demoníacas quando nós não conseguimos nos manter vestidos por muito tempo. Entendeu o que eu quero dizer? Guarda isso na sua mente. Se você não entendeu, depois eu te explico, você me pergunta, tá bom? Não quero ser mais específico do que isso. Depois, em Lucas 8, versículo 35, quando Jesus liberta esse homem, quando as coisas acontecem sobre a vida dele, o povo correu para ver o que havia ocorrido. Uma multidão se juntou ao redor de Jesus e eles viram um homem que havia sido liberto dos demônios. Olha só, estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. E todos tiveram medo, ou todos tiveram reverência de Jesus. O medo que está dizendo aqui não é sobre o medo que nos assusta, mas o temor de Deus. Olha como ele estava vestido, ou seja, apresentável, e ele estava em perfeito juízo. Quando a obra de Deus vem sobre as nossas vidas, nós estamos em perfeito juízo. E talvez você precise receber isso no seu coração nessa noite. Não estou te chamando de louco, mas eu estou dizendo que talvez alguma coisa esteja te atormentando. Talvez ao entrar nessa casa aqui, nessa noite, algo estava te atormentando. Algo estava diminuindo quem você era, algo estava dizendo algo sobre você que não é uma verdade, e Jesus está quebrando isso na sua vida agora. Jesus está te dando o perfeito juízo completo, vestido e com mente sã aos pés de Jesus. Aqueles que têm uma mente sã têm controle do que sai deles, das suas atitudes, do que sai da sua boca, têm controle sobre a sua adoração, eles têm controle sobre as suas ações e reações. Eles se tornam perigosos para as trevas. Quando nós adoramos a Deus, existe liberdade, porque a sua presença está conosco. O texto de 2 Coríntios 3,17 diz assim: pois o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Por isso que no meio da adoração, a leveza dos céus te toca. Se você está com medo, se você está com dúvida, se você está dando atenção ou dando trela para um espírito de medo, vai adorar, amado. Liga um louvor no seu celular, começa uma adoração, começa a cantar. A sua voz talvez seja feia, mas canta assim mesmo, até que a presença do Senhor venha sobre a tua vida. Deixa o espírito do medo ir embora, não fique dando trela para ele. Adore ao Senhor. Por isso existe tanta resistência para impedir a igreja de adorar. Por isso existe tanta resistência contra a adoração. Porque se você adorar a Deus, todo o espírito tem que ir embora, toda a influência demoníaca tem que sair, toda palavra contrária tem que acabar. 1 João 4,17. À medida que permanecemos em Deus, o nosso amor se torna mais perfeito. Assim temos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo. Esse amor não tem medo. Se temos medo é porque nós tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O perfeito amor lança fora todo medo. Quando nós estamos com Cristo, nós somos aperfeiçoados no amor. A cada dia que passa, nós somos aperfeiçoados. A cada momento que nós somos libertos, a cada momento que nós somos curados de mais uma coisa, de mais uma situação, de mais um pensamento, de mais uma intenção, Jesus aperfeiçoou o amor dele nas nossas vidas e nós crescemos cada dia mais. Amados, não podemos nos surpreender do fato
do rei Saul precisar de um menino para matar um gigante por ele. Sabe por quê? Ele precisava de um menino adorar por ele também, no passado. Pegou essa chave, pessoal do louvor? Principalmente para nós. Se nós não adoramos, nós não conseguiremos derrubar os gigantes. Se primeiro nós não adoramos e lançamos os espíritos malignos ao redor das nossas mentes, jamais conseguiremos enfrentar os gigantes. O mesmo menino adorador que fazia com que a adoração dos céus viesse sobre aquela sala, sobre a sala real, e expulsasse os espíritos que tomavam o coração de Saul, foi o mesmo menino que derrubou Golias e se torna rei. Amém? Não dá tempo de eu dar detalhes sobre isso, depois a gente faz uma outra pregação. Não podemos nos surpreender disso. Nenhum espírito senão o Espírito Santo. Esse deve ser nosso clamor. Confusão de mente não provém do Senhor. Nós estamos em um momento em que o mundo está chamando coisas boas de más e coisas malignas de correto. Precisamos renovar a nossa mente para não termos um pensamento depravado. As trevas estão tentando as famílias, a cada um de vocês, para paralisá-los, deixá-los inférteis, infrutíferos e espiritualmente aleijados. É isso que as trevas querem fazer. É isso que a ideologia desse século quer fazer com os líderes religiosos. Quer deixar eles aleijados, infrutíferos, ineficientes. Mas nós tomamos a nossa posição e mantemos o nosso lugar de autoridade, falando aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Nós precisamos manter a nossa posição. O inimigo tem medo que você expanda o seu território, mas Jesus está vindo sobre nós. Eu amo todo o texto, que ele traz certas situações complexas, e ele fala assim: mas Jesus, negando tudo aquilo que passou lá atrás, e Jesus vem e causa uma transformação. Estamos aqui? Mas Jesus veio e te transformou. Ele disse que essa noite é uma noite de manter o seu território. Ele disse que essa noite é uma noite que fortalezas vão cair na mente dos filhos de Deus. Todo pensamento será cativo a Deus e não ao mundo. Muralhas estão caindo nessa noite para você avançar o seu território espiritual. Eu não estou falando do território físico aqui da igreja, eu estou falando do seu lugar de influência. Deus está acrescentando autoridade, acrescentando influência, e portas que estiveram fechadas para você na estação passada, que você tem medo até de tocar na maçaneta, Deus está te falando: coragem, filho meu, coragem, filha minha, vá e avance, porque eu te dei autoridade. Deus está nos dando autoridade porque Ele vive. Recursos estão sendo liberados do céu sobre a tua vida. Recursos físicos, pessoas estão sendo liberadas. Pessoas que não estavam disponíveis para você estarão disponíveis nessa estação, para que aquilo que você tem planejado no seu coração, para que aquilo que você tem sonhado se cumpra sobre a tua vida. Recursos que estavam travados estão sendo destravados. Lugares que vocês entravam e que estavam sendo desvalorizados, Deus está levantando vocês e colocando em evidência. Ele está rompendo o espírito do medo, e você está sendo colocado por evidência, filho de Deus, manifestando algo muito maior. A libertação de Deus vem sobre a sua vida para você avançar corajosamente. O perfeito perdão de Deus vem para fechar portas aqui nessa noite também. A falta de perdão na sua mente gerou fortalezas espirituais que Deus está rompendo agora. Existem áreas da sua vida que ficaram travadas, que Deus está destravando, porque o perfeito perdão está tocando a sua vida agora. Amargura, ofensa, tristeza não te dominam mais. Quando Deus diz que todo pensamento se torna cativo ao pensamento de Deus, Ele quer dizer que todo pensamento se submete à autoridade dEle e passa pelo filtro do Espírito Santo na sua vida. E aí você não vai olhar mais os pensamentos segundo aquilo que chega para você com o espírito do medo, mas segundo a palavra de Deus. Porque afinal, amados,
Esse ainda é um ano de Jeremias 29:11. Quem já decorou esse texto? Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei, e se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Ainda permanece esta realidade. Amado, sabe aqueles programas de acumuladores de televisão, que os caras têm aquela casa cheia de bodega, lixo, sujeira? Muitas vezes, amados, você entra naquela casa e fala assim: meu Deus, quero ir embora, não vai dar, esse aqui já não tem mais jeito. E aí você vê os caras lá extremamente corajosos, na minha opinião, lixo por lixo, peça por peça, coisa por coisa, saco por saco, cômodo por cômodo, limpando todas as coisas. E aquela casa que para todos os princípios era nojenta, se torna uma casa desejada. Quando nós nos convertemos, amados, muitas vezes a nossa mente, o nosso coração está daquele jeito. E quanto mais nós passamos tempo com Jesus, mais Jesus vai tirando. Satanás, ele quer entulhar poços, ele quer entulhar sua mente, ele quer jogar lixo aonde não tem que ter lixo. Deus está tirando o lixo da sua mente nesse momento, coisas que vocês se importavam até então. Deus está falando assim: por que você ainda pensa nisso, filho meu? Deixa eu fazer a minha obra. Por que você ainda se importa com isso, filho meu? Eu sei que doeu, eu sei que te machucou, eu estava lá com você, você não estava abandonado, mas eu estou arrancando da tua mente a dor agora. Uma casa valiosa, linda, em um lugar desejável. É isso que Deus quer fazer sobre a tua vida. Vocês aguentam eu pregar mais 20 minutos? 20 minutos. Pode ser? Podemos continuar? Depois não vem falar que eu excedi o tempo. Amém, amados? Está gravado. 1 Reis 18, versículo 15. Reis 18, versículo 15. Mas Elias disse: tão certo quanto vive o Senhor dos exércitos, cuja presença eu estou, hoje mesmo me apresentarei ao rei Acabe. Então Obadias foi dizer a Acabe que Elias tinha vindo. Acabe saiu para encontrar-se com Elias. Quando Acabe o viu, disse: é você mesmo o perturbador de Israel? Olha o que Acabe disse para Elias. Acabe, que era aquele homem que estava maltratando as pessoas, roubando a vida dos outros, Acabe que estava destruindo Israel, colocou postes ídolos de outros deuses ali. Aí ele olha para o profeta de Deus e fala assim: você é o perturbador de Israel. Elias se posiciona como profeta, amém? Ih, cara, me perdi aqui. Quando Acabe o viu, ele disse: é você mesmo o perturbador de Israel? Não causei problema algum a Israel, respondeu Elias. O Senhor e a sua família que são os perturbadores, pois se recusarem a obedecer os mandamentos do Senhor, em vez disso adoram imagens de Baal. Sou eu perturbador não, eu vim para botar ordem aqui nessa casa. E olha o respeito que ele tratou o rei, por mais vil que ele fosse, o Senhor e a sua família. Ele não xinga, ele não ofende, amém? Respeitoso homem de Deus. Pula para o versículo 21. Elias se colocou diante do povo e disse: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se é Deus, sigam-no, mas se Baal é seu Deus, então sigam Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. Eles precisavam de um sinal. Só resumindo aqui para a gente não ler muita coisa, a gente vai pular para o versículo 33. Ele chamou todo mundo, tinham 450 profetas de Baal. Ele chama a galera, fala assim: vamos decidir quem é Deus então. Vocês fazem o seu sacrifício, eu faço um sacrifício aqui. Vocês fazem um sacrifício para Baal, eu faço um sacrifício para Deus. Vamos ver qual é o Deus que responde com fogo. Esse foi o desafio lançado.
Versículo 33, Baal não respondeu, porque eles puderam ir primeiro. Versículo 33 acontece assim: empilhou lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida ordenou: encham 4 jarras grandes com água e derramem a água sobre o holocausto e a lenha. Depois que fizeram isso, disse: façam a mesma coisa novamente. Quando terminarem, ele disse: agora façam pela terceira vez. Eles seguiram a sua instrução, e a água corria ao redor do altar e encheu a valeta. Elias até se mostrou um pouquinho aqui, amém, amados? Não precisava de tanta água assim. Minha humilde opinião em cima aqui do negócio. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Prova que fiz tudo isso em ordem tua. Ó Senhor, responde-me, que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e estás buscando o povo de volta para ti. No mesmo instante, o fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus! Sim, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou: prendam todos os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. O povo os prendeu. Elias os levou para o riacho de Quizon e ali os matou. Amados, isso aqui é uma extrema e imensa vitória na autoridade que foi dada para esse profeta. Ele desafia o rei, ele desafia os profetas de Baal: vocês estão pecando contra Deus, vamos mostrar que Deus é Deus nesse lugar. Eles se assustam, se espantam, e aí o destino deles foi traçado. Elias era poderoso em obras diante de Deus. Elias era um profeta poderoso. Deus respondeu com fogo. Ele expandiu o território espiritual. Ele tomou posse da posição dele. Ele derrubou a fortaleza. Amém, amados? Vocês estão entendendo tudo o que aconteceu aqui? Pausa. Pula para Apocalipse 2, versículo 20. Acabe tinha uma esposa que se chamava Jezabel. Apocalipse 2, 20 está dizendo sobre a igreja: contudo tenho contra vocês uma queixa. Vocês têm permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça seus servos se desviarem. Ela os ensina a cometerem imoralidade sexual e comer alimentos oferecidos a ídolos. Aqui fala de uma igreja que tolera Jezabel, uma igreja que tolera a ofensa, que tolera a amargura, que tolera irmãos brigando contra os irmãos, que tem uma cultura contrária à cultura do perdão. Ele fala assim: contudo tenho contra vocês que vocês toleram Jezabel. E eu não quero falar sobre a igreja que está tolerando Jezabel, embora nós não somos essa igreja. Nós mandamos Jezabel sair correndo dessa casa, porque ela não tem autoridade no nosso meio, amém, amados? Amém. Mas eu quero falar do efeito que Jezabel causa nos grandes profetas. Uma mulher, e naquela época as mulheres não tinham tanta autoridade assim, mas essa mulher, ela estava agindo com bruxaria, amém? Resumindo muito aqui toda a história, uma mulher, através de bruxaria, ela ameaça Elias através de uma carta. Ele nem viu ela pessoalmente. Ela ameaça o profeta Elias, ela manda uma carta, e esse homem, ele se amedrontou ao ler a carta de Jezabel. Volta comigo, na verdade, para 1 Reis 19, a gente vai ler do 1 ao 9, eu vou lendo rapidão para a gente ganhar tempo. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou uma mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã nessa hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Que ela estava dizendo: eu vou te matar. Amém? Foi isso que é a mensagem que ela mandou. Elias teve medo, e por ter medo, fugiu para salvar a sua vida. Ele tentou salvar a sua própria vida, sendo que Deus era o Deus que havia feito tudo aquilo atrás. O Deus que vivo está, o Deus que ressuscitou, o motivo pelo qual existe uma tumba vazia em Israel, amém, amados? Ele duvidou,
Ele fugiu para salvar a sua vida. Ele foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou o seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu e bebeu e se deitou novamente. Ele deitou porque ele estava ali em um estado de depressão, amém, amados? O anjo do Senhor, tinha um anjo na frente dele, ele foi servido pão por um anjo. O anjo do Senhor voltou, tocou ele mais uma vez e diz: levante-se, coma um pouco mais, do contrário não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus, e ali encontrou uma caverna, aonde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Vocês estão entendendo aqui? Deus te encontrou numa caverna. Ele está dizendo: o que você está fazendo aí, Elias? Sai daí, sai dessa caverna, sai dessa prisão, sai desse lugar onde você se colocou. Não fui eu que ordenei que você estivesse. Eu vou entrar nessa caverna aqui e vou morrer, foi o pensamento de Elias. Ele estava lutando com as suas emoções e batalhando com os seus pensamentos. Se ele, que era o profeta de Israel, estava assim, quanto mais nós não batalhamos contra os nossos pensamentos. Amém, amados? Ouvimos palavras como essas de pessoas nos atacando, sejam elas próximas ou não, e nós cremos numa realidade sobre nós que não é a verdade. Quando ele recebeu aquela palavra, o que ele pensou? Eu vou morrer. Então melhor que seja morrer pelas mãos do meu Senhor. Só que Deus não tinha isso para ele. Eu confesso, amados, que eu já estive como Elias uma vez na minha vida, e por receber ofensas no meu coração, eu realmente cheguei a fazer essa oração e disse: Deus, me leva, eu já não aguento mais, eu já não quero mais, me leva, pode me levar. E sabe o que Deus me respondeu? Não, levante-se e expanda o seu território. Não acabou, não acabou. Não vou te levar, porque eu tenho um propósito para cumprir sobre a tua vida. Não vou te levar, não é esse o seu fim, não é esse o fim da sua família. Levante-se, saia dessa caverna e vai expandir seu território. O túmulo de Jesus está vazio, não é para você se colocar num túmulo. O túmulo de Jesus está vazio, não é para você ir para um lugar de morte, é para que você olhe para ele e saiba que o Jesus que você segue não foi retido pela morte e vivo está, para que você tenha vida e a tenha em abundância. Volta para onde você não devia ter saído e expande seu território. Toma o seu lugar de autoridade. Se posicione. Deus está quebrando cadeias espirituais. Uma unção de Jeú vem sobre a tua vida, porque Deus não nos rejeitou. Talvez você tenha deixado palavras entrarem no teu coração, e aí você ora falando assim: Deus, por que isso está acontecendo? Por que isso aqui? É melhor que eu morra. Mas Deus não concorda com essa palavra. O que disseram sobre você não é quem você é. Só volta e expande seu território. O que falaram sobre você não é a verdade sobre a tua vida. Volta e expande seu território. Muitas vezes, quando nós estamos fazendo aquilo que nós deveríamos fazer, nós somos alvos de crítica, nós somos alvos de dores, nós somos alvos de pedrada. Permanece firme, porque aquilo que eles estão dizendo, a pedrada que eles estão lançando contra a tua vida, diz muito mais sobre eles e não sobre você.
Toma a mesma atitude de Jesus. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, e volta a expandir seu território. Volta para o lugar onde você não devia ter saído. Uma unção de Jeú vem sobre a igreja nessa noite. 2 Reis 9:30, quando Jezabel soube que Jeú tinha chegado a Jezreel. Jeú foi o homem ungido por Elias como próximo rei. Amém, amados? Acabe rejeitou a Deus ali, Jeú foi ungido como próximo rei. Por isso que a gente chega aqui. Então, quando Jezabel soube que Jeú tinha chegado a Jezreel, pintou os olhos, arrumou os cabelos e sentou na frente de uma janela. Espírito de sedução, tentando tocar ele ali, tentando fazer ele cair em algum erro, em alguma falha. Quando Jeú entrou pela porta do palácio, ela gritou para ele: veio em paz, assassino. Você é como Zinri que matou o seu senhor. Jeú olhou para cima, viu Jezabel na janela e gritou: quem está do meu lado? 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Joguem-na para baixo, ordenou Jeú. Eles a jogaram pela janela e o sangue espirrou na parede e os cavalos, e Jeú atropelou o corpo com as patas dos seus cavalos. Ele nem deu trela para o espírito de Jezabel. Manda da janela, joga ela daí. Joga ela daí. Naquele tempo as coisas eram resolvidas na guerra, amados. E nós estamos em uma guerra espiritual. É esperado de nós essa mesma reação que Jeú teve, de forma espiritual. Não para maltratar as pessoas, não contra as pessoas, mas contra as fortalezas espirituais que estão tentando travar as nossas vidas. Sabe por que ele atropelou ali? Não sobrou quase nada de Jezabel? Porque não sobrou nada para fazer um memorial. Ela não tem acesso a ter um memorial na sua vida. O espírito da ofensa, o espírito da acusação não tem acesso a morar na sua mente mais. A gente usa aquela expressão, né? Alugou um apartamento na minha cabeça. Jezabel não tem esse direito. Nós não toleramos Jezabel aqui nessa casa. Nós vivemos uma cultura de perdão. Nós vivemos uma cultura de temor a Deus. Nós vivemos uma cultura de graça. E nós declaramos com autoridade profética: toda mente cativa precisa ser liberta pelas pisaduras de Cristo nessa noite. Quando você tem uma mente sã, seus pensamentos são submetidos ou submissos ao Espírito Santo de Deus. Intrepidez está vindo sobre a igreja nesta noite. Feche os teus olhos, abaixa a sua cabeça. Intrepidez está vindo sobre a tua vida nesta noite. As mulheres foram até o túmulo para prestar as suas homenagens de luto. Elas foram até o túmulo em luto e voltaram em alegria. Isso é o que vai acontecer com a nossa igreja nessa noite. Muitos vão até o seu lugar normal, o lugar que acham que deveriam estar em luto, e Deus está fazendo você voltar em alegria. Talvez você tenha sido atormentado, você tenha sido oprimido por espíritos malignos, vozes malignas na sua mente. E Deus está dizendo: eu te amo. Eu te amo. Você não é o que os seus pais disseram que você é. Você não é o que os teus ofensores disseram. Você é um filho amado, desejado. Sai da caverna, profeta. Se posiciona no seu lugar de autoridade. Se posiciona no lugar de autoridade que Deus te deu. Deixa os céus virem sobre a tua vida. Nós estamos recebendo cura na nossa mente para expandirmos o território. Nós vamos adorar o Senhor agora nesse momento. E Deus está entrando aí onde você está, para Ele te arrancar de cadeias.
importa aquilo que você sinta nesse momento, somente o adore. Somente o adore. Onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. E o perfeito amor de Deus está vindo lançar fora todo o medo. Jezabel não tem autoridade na nossa igreja. A acusação, a ofensa não tem autoridade nas nossas vidas. Nós estamos libertos, livres, sarados. Existe um óleo de unção para o rompimento vindo sobre nós. Expande o teu território, Bola de Neve Guararema. Expande o teu território espiritual. Eu venho sobre você te dando autoridade, filho meu. Eu venho sobre você, filha minha, reafirmando o amor que está sobre a tua vida. Recursos dos céus estão sendo destravados. Uma santa ousadia está vindo sobre você. Deus vai destravar lábios duros aqui. Pessoas que têm medo de falar estão sendo destravadas. Pessoas agressivas no seu proceder estão sendo amansadas pela glória do Senhor. Situações mal interpretadas serão esclarecidas pelo Senhor. O domínio das trevas na sua mente cessa nessa noite. Deus está levantando uma muralha de fogo ao seu redor. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Intercessores estão sendo levantados com autoridade. Intercessores dessa casa que nesse tempo tentaram se esconder e Deus não deixou. Expanda o teu território. Músicos dessa casa que se sentiram desanimados, o Senhor está vindo com uma nova adoração nos teus lábios. Expande o teu território. Servos dessa casa que ficaram desencorajados, que se sentiram oprimidos e espremidos pelas demandas, toma sobre ti o meu jugo. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Estou te levando para um lugar de leveza, diz o Senhor. Estou te levando para um lugar de leveza. Estou te levando para um lugar de satisfação. Vem me encontrar. Vem me encontrar. Se você quiser ficar de pé, ficar de joelhos, não sei como que você prefere adorar, mas nós vamos adorar aqui agora. Não esteja apático com essa situação. Não adore ao Senhor de qualquer jeito. Se você quiser vir aqui à frente, ali para o fundo, onde você se sente melhor para adorar, mas adore ao Senhor. Senhor Jesus, nós submetemos a nossa vida a Ti, e nós tomamos posse da mente de Cristo sobre nós. O Senhor ressuscitou e vivo está, e nós ressuscitaremos contigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos adorá-lo. Da casa mais simples, e o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você.